Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Distante de ti, Senhor, Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez para juntos orarmos e meditarmos. Eu quero pedir a Deus que dê um coração fervoroso a você, que o seu coração jamais se esqueça dos benefícios que o Senhor tem trazido na sua vida. Nós precisamos retornar sempre à nossa mente aquele tempo em que Deus nos alcançou, olhar para trás e perceber que por mais dificuldades que tenhamos enfrentado, nunca tivemos a ausência do Senhor ao nosso lado. Nunca tivemos como reclamar de que Ele não nos ouviu, de que Ele não nos mandou conforto ou direção. Eu queria orar por você, lembrando das palavras de Davi no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Vamos orar? Deus querido, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos, ó Deus, o privilégio de nos encontrarmos, de estarmos na Tua presença, de sabermos, ó Deus, que o Senhor nos ouve, de que os Teus ouvidos estão atentos às orações do Teu povo, àqueles, ó Deus, que confiam em Ti. Ó Deus querido, traz paz ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito ministre de tal maneira que nós possamos descansar, ó Deus, na Tua vontade, descansar na Tua direção, que possamos experimentar em nossa vida as palavras do salmista, que diz que em paz ele deita e dorme, porque só o Senhor o faz descansar em segurança. Ó Deus, nós queremos experimentar isso. Nós Te pedimos nesta hora, ó Deus, por aqueles que estão enfermos. Ó Deus, coloca as Tuas mãos curadoras sobre a vida, o corpo dos Teus servos, ó Deus, restaura-lhes a saúde. Ó Deus, que eles encontrem nos médicos, nos medicamentos, na estrutura dos hospitais, nos enfermeiros, em toda a equipe, ó Deus, nos familiares, uma expressão da Tua vontade, o Senhor agindo para abençoá-los. Ó Deus, nós Te pedimos por aqueles que sofrem males da alma, na mente, tristes, deprimidos, ansiosos, com medo. Ó Deus querido, que nós possamos experimentar este espírito de intrepidez. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. Ó Deus querido, nos ajuda a levantar de onde estivermos, para andarmos, ó Deus, como vencedores, para alçarmos voo como a águia, ó Deus, que voa, porque foi envolvida pelo Teu poder, porque foi renovado, ó Deus, pelo sopro do Teu Espírito em suas vidas. Ó Deus, nós Te pedimos que isso aconteça conosco, que nós possamos nos levantar da nossa tristeza, de onde estivermos prostrados, ó Deus, para andar junto a Ti. Ó Deus querido, nós Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão cheios de dúvida em seu coração, cuja fé está vacilando e falhando, ó Deus. Ó Deus, dá direção, tira, ó Deus, todas as dúvidas da sua mente, que eles possam se agarrar a Ti. Ó Deus, dá essa disposição, ó Deus, de ler a Tua palavra, buscar a Tua vontade, para que ela também nos renove, ó Deus. Ó Deus querido, nós Te pedimos nesta hora que o Teu Santo Espírito vá ministrar a cada um, de acordo com a necessidade de cada um, a Tua vontade para a sua vida. Nós oramos porque a Tua palavra nos garante de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor é um Pai que está nos céus,
a contemplar a nossa vida. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e vai fazer. Desde já o glorificamos. No nome precioso e poderoso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas está vivo, venceu a morte, está assentado à destra do teu trono, de onde reina e de onde ministra a tua graça sobre nossa vida. Amém. Meu querido irmão, meu querido amigo, quero convidar você a preparar o seu coração para a meditação desta noite. No último encontro nós falamos sobre a comunhão, a necessidade, a importância de nós nos aplicarmos a buscarmos comunhão. Hoje eu queria meditar com você sobre a oração, sobre este diálogo com Deus. Então prepara o teu coração para mais este momento juntos. A oração deve ser simples. E quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote, apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai e Ele sabe de que estão precisando, melhor que vocês mesmos. Como um Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples. Desse modo: nosso Pai do céu, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito neste mundo, faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por Ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém, amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no verso 1. Durante o ministério de Jesus na terra, muitas pessoas procuraram Jesus. Havia multidões que o acompanhavam. Desejavam os seus pães e peixes que ele era capaz de multiplicar. Elas tinham necessidades pelas quais procuravam a Jesus. Uns queriam enxergar, outros ouvir, outros falar. Cada um trazia diante de Jesus a sua necessidade. No entanto, os seus pedidos não se comparam ao pedido que o seu discípulo faz aqui em Lucas capítulo 11. Diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Não havia uma necessidade específica, não havia uma necessidade urgente, não havia uma necessidade imediata. Havia algo que aquele discípulo, e provavelmente todos os discípulos de Jesus, conseguiram observar. Primeiro, que Jesus orava. Jesus estava orando e foi exatamente depois de um período de oração que os discípulos concluíram que era necessário, era importante, era premente que eles aprendessem a orar. João havia ensinado os seus discípulos e eles perceberam que isto também era uma característica de seu mestre Jesus e sentiram a necessidade de aprender a orar. E esse pedido, para mim, é o mais interessante, o mais intrigante, porque ainda hoje
todos nós, vamos a Jesus com as nossas necessidades. Cada um tem a sua, cada um uma área específica de sua vida, de que precisa que Jesus haja. E vamos a Ele. Poucos de nós somos capazes de ir a Jesus e dizer a Ele assim: eu gostaria de aprender a orar, eu gostaria de orar melhor. E isto, tão importante quanto buscar a comunhão com Jesus, como vimos no nosso último encontro, é aprender a falar, é aprender a conversar com Ele, é aprender a gastar tempo neste exercício de conversa. A oração é um exercício simples e ao mesmo tempo tão profundo. A oração, ela é capaz de falarmos as coisas mais simples da nossa vida, ao mesmo tempo que nos conectamos com o Rei do Universo, com o Senhor de toda a criação. E aí nós partimos daquilo que é simples para o complexo e até chegarmos àquilo que é profundo. Eu fui buscar algumas definições para que a gente compreenda perfeitamente isso. Simples é aquilo que tem um elemento básico, ele não se desdobra em partes. Quantas vezes nós temos uma oração simples e um pedido simples para Jesus? Você vai se lembrar daquele cego que estava no caminho de Jericó e quando Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu faça a você? Eu quero ver, Senhor. Ele tinha um desejo, uma necessidade, ele tinha um pedido simples, bastante objetivo, não havia desdobramentos. Mas quando a gente começa a falar com Deus, vai percebendo também a complexidade da nossa vida, inclusive dos nossos pedidos, porque a complexidade ela envolve muitas áreas, numerosos elementos que ficam interligados, ou porque eles estão interdependentes, ou porque eles são subordinados. A vida é complexa, porque ela tem muitas áreas que se ligam, e quando você começa a falar sobre uma, parece um efeito dominó. Se eu peço algo a Deus, eu lembro de outras questões, ou se essa resposta vem, ela afeta outras áreas da minha vida. E é por isso que a oração precisa sair dessa simplicidade, de um pedido simples, por vezes muito urgente, mas que envolve a complexidade da minha vida. Se eu receber a resposta da oração que tenho pedido a Deus, deste pedido simples, o que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai transformar no meu ser? Por isso que, ao passarmos pela complexidade da nossa vida, passamos a orar com mais profundidade, porque queremos entender melhor. Nós nos dispomos a sair daquilo que é raso para penetrar mais intensamente sobre aquela questão. A oração tem o poder de nos fazer sair do simples para o complexo, até atingirmos a profundidade. É um exercício diário. Eu preciso aprender a orar diariamente. Este pedido que este discípulo faz a Jesus é um pedido que nós temos no nosso coração e devemos ter a cada dia. A cada manhã, quando nós nos levantamos e temos um dia para enfrentar, tantas questões para resolver, a vida para viver, nós precisamos perguntar: Senhor, ensina-me a orar neste dia, neste momento, sobre esta questão. Eu preciso que o Senhor me ensine, porque os motivos diários são diferentes, o nosso humor é diferente a cada dia. Tem dia que a gente parece que acorda cheio de fé, e tem dia que a gente parece que acorda pessimista, parece que tem um dia de sol que nos empurra para a vida e tem um dia frio, chuvoso, que nos entristece naturalmente. As circunstâncias que envolvem a nossa vida são diferentes e até a nossa maturidade para enfrentar cada dia é diferente. Precisamos então de sabedoria cada dia. Precisamos fazer e repetir esta oração a cada dia. Senhor, ensina-me a orar hoje, ensina-me a orar sobre esta questão, ensina-me a orar de novo sobre este problema que eu tenho enfrentado. A oração, de maneira muito simples, ela fala sobre 3 aspectos. O primeiro é quando nós falamos com Deus.
E quero destacar aqui sobre o que falamos a Deus. Lembre-se que Tiago diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Nós precisamos, na oração, começar a depurar sobre o que falamos a Deus, porque por vezes levamos a Ele pedidos errados, que têm motivações erradas. Como diz Tiago, nós estamos apenas atrás de nossos próprios prazeres, estamos falando sobre a coisa errada, sobre o assunto errado diante de Deus, ou falando com as motivações erradas diante de Deus. O que falamos, a oração é para falar a Deus, mas também é para depurar, para definir com clareza o que falamos a Deus. Nós precisamos pensar nessa fala a Deus sobre a sinceridade com a qual falamos. O salmista, ele tem pelo menos duas expressões muito importantes a respeito disso. A primeira é quando ele diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. O salmista diz que ele tentou esconder de Deus, ele imaginou, ele passava por esta ilusão em sua mente de que pudesse esconder os pecados de Deus. Ele passava por esta ilusão de que, não tratando dos problemas, não tratando dos seus pecados, não os levando até Deus com aquela oração: Senhor, ensina-me a orar, ele poderia resolver ou fingir que passar despercebido. É por isso que o salmista também, em outro salmo, vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. A sinceridade com que nós levamos e derramamos a nossa alma a Deus. Ao falarmos a Deus, precisamos pensar sobre o que falamos e na sinceridade com que falamos. É esse salmista também que usa de inteligência, porque depois dele falar que tentou esconder de Deus, ele finalmente percebeu de que precisava confessar as suas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Falamos com Deus na oração sobre o que falamos, a sinceridade com que falamos e a inteligência ao falarmos com Deus, porque vamos lá para sermos tratados por Deus. A oração, nós falamos a Deus, mas nós também falamos com Deus. Veja que texto lindo, quando Davi, já sabedor de que não construiria o templo, faz uma oração de dedicação a todas as ofertas que o povo trouxe para a construção do templo. Ele diz assim: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda esta riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. E dá, meu filho Salomão, um coração íntegro
para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. E diz então que Davi disse a toda a assembleia: louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. Davi fala quem é este Deus a quem ele adora, o Deus que tem todas as coisas na sua mão, que domina sobre todas as coisas, o Deus a quem ele se dirige. É o único Deus verdadeiro, o Deus que está acima de todos. Então é importante que nós, ao falarmos a Deus sobre as nossas questões, tenhamos em consciência que estamos falando com Deus, com este Deus que Davi descreve na sua oração, que domina sobre todas as coisas, para então podermos depositar a fé nele, neste Deus que nós estamos falando, no Deus que está acima de todos. É ele que diz: teu, ó Senhor, é o reino e tu estás acima de tudo. É ele que diz que Deus, que detém todo o poder, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Precisamos saber que Deus, com que Deus estamos falando, para podermos depositar a fé nele, conhecer a este Deus, para poder depender de Deus. Se tudo vem dele, Davi faz 2 pedidos: tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. E aí ele diz assim: ó Senhor, Deus de nossos antepassados Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. Davi sabe que não estará para sempre com o povo. Davi já sabe quem será o seu sucessor, quem vai construir o templo que ele desejou oferecer a Deus, consagrar a Deus. Mas Davi fala assim: Senhor, eu vou partir, mas o Senhor conserva o coração deste povo, o desejo no coração deste povo de ser leal a ti. E faz o segundo pedido, que diz respeito ao próprio Salomão, seu filho: dá a meu filho Salomão um coração íntegro para ser obediente a ti. Nós estamos falando a Deus sobre nossas questões, mas nós também sabemos com que Deus nós estamos falando. Se a oração é falar a Deus e falar com Deus, a oração também é ouvir a Deus. Nós ouvimos a Deus através da sua palavra. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na palavra de Deus, Deus sempre falará conosco, sempre trará direção ao nosso coração. A Bíblia diz também que nós podemos ouvir Deus falando conosco através do seu Santo Espírito, que é o próprio Deus conosco e em nós. Quando Jesus fala aos seus discípulos: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, a palavra dele. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Jesus falando aos seus discípulos naquela última ceia que celebraram juntos, de que nós teremos condições de ouvir Deus falando conosco, através da sua palavra escrita, das Escrituras e deste Santo Espírito que nos faz lembrar exatamente o que as Escrituras dizem. Nós ouvimos a voz de Deus sentindo a sua paz. Foi este mesmo Jesus que, depois de falar estas palavras, disse: deixo a paz em vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Uma paz
que domina o nosso coração, e que Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz assim: olha, não precisam andar ansiosos de coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uma paz que é sentida. Deus vem falar conosco, nós ouvimos a Deus nas Escrituras, pelo Santo Espírito, e por uma paz que excede o entendimento, que o mundo não pode experimentar. Finalmente, nós recebemos direção da parte de Deus. É interessante que Jesus, quando vai enfrentar a morte, ele chama os seus discípulos para orar, e eles dormem, até que finalmente Jesus, depois de pedir a Deus que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, ele parece que encontra esta paz que excede todo entendimento, e ele se levanta da sua oração, chama a atenção dos seus discípulos por estarem dormindo ainda, mas diz: vamos, aquele que me traz chega, nós vamos para a cruz. Diz assim Mateus: depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Parece que Jesus se levanta da oração, daquela oração tão difícil, onde ele derrama sua alma diante do Pai e se submete aos desígnios do Pai. Mas ele se levanta da oração, decidido, definido, recebeu direção da parte de Deus. Não importa a cruz, não importam os cravos na cruz, não importa o sofrimento, não importa a morte. Vamos. É assim que nós aprendemos na comunhão com Deus a caminhar com Ele. A W. Tozer diz assim: orar, orar e continuar orando até começar a orar de verdade. Do simples ao complexo, até ser profundo. Nós falamos a Deus, nós falamos com Deus e nós ouvimos a Deus. Que você tenha uma vida de oração fervorosa, poderosa, e que seja um momento de relacionamento, de diálogo com Deus, onde você também perceba a presença dEle a te envolver. Que Deus te abençoe ricamente e até a próxima semana. E as obras que Ele faz.
sentido, pois vida foi.